estar assistindo online. E como eu tinha comentado antes, a ideia hoje é fazer a correção dessa atividade AP2. E com isso, o restante do semestre agora fica para o desenvolvimento do projeto. Eu tenho a previsão, dependendo ainda de confirmação por parte da coordenação e da diretoria da UBRA, mas eu tenho a previsão, então, de semana que vem estar na UBRA para fazer aquele acompanhamento presencial dos projetos que os alunos identificaram que existe essa necessidade. Mas eu preciso que depois vocês me confirmem isso novamente. E, de qualquer forma, que vocês aguardem essa confirmação de agenda por parte da direção. Sendo que a gente vai estar pré-agendado para isso, para segunda-feira que vem, mas na segunda de tarde a gente pode cancelar essa agenda, né, em função de mudanças na faixa de bandeira da região, em função de alguma outra norma que venha segunda-feira. Então, a princípio, a gente vai estar se agendando para isso, mas fiquem atentos ao WhatsApp, às comunicações pelo aula, mesmo aqueles alunos que estiverem confirmados, aula presencial na semana que vem, pode mudar alguma coisa na última hora. Se confirmar a aula presencial, eu não vou estar disponível para os alunos que não forem na UBRA para discutir dúvidas durante o horário da aula. Mas eu vou abrir abrir não, porque já tem, teoricamente já deve ter um chat aberto. Até deixa eu confirmar isso aqui. Achava que tinha, então eu vou abrir uma sala de interação dentro da aba de projeto integrado. Então, a ideia é usar as próximas segundas só para essa atividade de discussão, dúvidas em cima dos projetos, para amadurecer os projetos e a gente finalizar o semestre. Ok? Bom, mais alguns alunos entraram agora na sala. Alguém ainda pretende entregar as atividades da parte dissertativa que ainda não entregou? Ninguém? Então eu vou alterar a data de término para encerrar o prazo. E agora a gente pode começar a correção.
Eu vou começar pelas questões objetivas, né, que todo mundo entregou. Dá para ver algumas dúvidas ali já, e antes de encaminhar para a sequência. Estão vendo a tela já? Ok. Então, a minha primeira questão ali. Observe o trecho de programa apresentado na listagem abaixo. Então, aqui a gente tem uma função chamada contador. É uma função que recebe um parâmetro, uma variável inteira chamada pino, e retorna um valor inteiro no final. Essa função tem duas variáveis estáticas. Uma variável estática chamada valor, que começa com 0, e uma variável estática chamada nível anterior, que começa com o valor do estado do pino na primeira vez que eu entrar nessa função. Tá? Então, o que ela vai fazer? Cada vez que eu chamar essa função, a variável nível recebe o estado do pino novamente. Tá? Então, nível anterior é uma variável de memória, principalmente pelo fato dela ser estática, com o estado do pino da última vez que eu entrei nessa função. Nível é o estado no momento em que eu estou chamando a função novamente. Se o nível é diferente do nível anterior, eu incremento o valor, eu atualizo o meu nível anterior e eu retorno o meu valor histórico. Então, observem que o que está sendo feito aqui é contar bordas do sinal desse pino, e tanto faz a borda. Como eu simplesmente testo se o nível atual é diferente do nível anterior, tanto na borda de subida quanto na borda de descida do sinal, a gente vai ter uma contagem, vai incrementar o valor. Ok até aqui? Bom, então a partir disso eu começo a fazer algumas afirmações. Primeira delas, se dentro da função loop eu colocasse esta linha de comando, serial.println contador de 10. Eu pergunto se isso aqui vai enviar pela interface serial o valor retornado pela função contador. Sim, a função println faz justamente isso. Ela pega o valor que existe entre parênteses, que no caso vai ser o retorno dessa função contador, e envia pela interface serial. Então, essa primeira alternativa A está correta. Segunda questão. Se o sinal abaixo, então esse trenzinho de pulso aqui, se ele for o sinal conectado no meu pino passado como parâmetro da função. Por exemplo, se eu estou chamando a função com o pino 10 como parâmetro, e esse sinal aqui é o sinal que está presente na entrada do pino 10. Considerando que a largura mínima de cada pulso é de 10 milissegundos, ou seja, ele fica 10 milissegundos em nível alto, 10 milissegundos em nível baixo, 10 milissegundos em nível alto, 10 em baixo, 10 em alto, 30 em baixo e assim por diante. E se essa função está sendo chamada a cada milissegundo, ou seja, em cada trecho dessas aqui eu estou chamando essa função pelo menos 9 ou 10 vezes. Neste ponto, marcado por esta bola vermelha aqui, qual será o valor que a função retorna? Bom, a função contador retorna o valor que começou em 0 e a
cada borda do sinal ele troca de valor. Então, era 0, nessa borda ele passa de 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8. Então, quando eu fizer essa leitura aqui, o valor resultante será 8. Então, esta afirmação também está correta. Ok até aqui? Ô, professor, pode repetir a contagem ali? Vocês conseguem ver meu mouse, né? Sim. Então, ele era 0, nessa borda ele passou a 1, nessa borda 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o valor retornado aqui é 8. E mensagem C. Nesse alternativa C, o meu intervalo de chamada da função não é o mais rápido do que o pulso. Então, eu estou perdendo alguns pulsos. Observem que nessa chamada ele é nível baixo, então ele começa em nível baixo, continua em nível baixo, passou para nível alto. Passou de nível baixo para nível alto, eu conto 1. Continua em nível alto. Então, por mais que eu tenha tido pulsos aqui, esses pulsos eu não conto porque eu não enxerguei. Eu não chamei a função, eu não tenho capacidade de ler o pino quando, por software, eu não faço a chamada da função na velocidade correta. Então, eu permaneço a minha contagem, o meu valor em 1, continuo em nível alto, continua em 1, caiu a nível baixo, foi para 2, nível alto de novo, foi a 3, nível alto de novo, 3 de novo. Então, no último ponto vermelho aqui, o valor retornado é 3 e não 4. Portanto, afirmações corretas, A e B, C está errada. Ok? Próxima questão. Um aluno com Arduino Uno configurou o pino 11 como uma saída PWM. Ao executar o comando analogwrite 11,192, qual o gráfico que mais perto se assemelha da saída do pino? Bom, PWM, por default, no Arduino, ele vai ser sempre uma saída analógica de 8 bits. Então, 192 significa que aproximadamente 3/4 do tempo a minha saída vai ser em nível alto, porque 192 é aproximadamente 3/4 de 255. Então, a resposta correta é essa aqui, que 3/4 do tempo o meu sinal está em nível alto. Esse segundo gráfico aqui seria para um valor na faixa de 255 ou 254. Esse terceiro gráfico, que é mais ou menos meio a meio, seria um valor em 127 ou 128. E esse gráfico aqui de baixo, 1/4 do tempo em nível alto e 3/4 em nível baixo, seria alguma coisa em torno de 64, 63, 65, por aí. Ok?
Lembrando que a plataforma aqui, o aula, ele estava programado para tanto a sequência das questões quanto a sequência das alternativas serem aleatórias, né? Então, a sequência com que vocês responderam pode não ser exatamente a mesma sequência com que eu estou apresentando, mas as questões eram as mesmas. Observe a função abaixo, usada num bloco de realimentação a partir do sinal analógico lido na porta 0. Int sinal de erro, recebe o sinal de referência, calcula o valor, que é a leitura, o valor analógico da porta 0, calcula o erro como sendo o sinal de referência menos o valor e retorna o erro. Para quem já fez uma disciplina de sistemas de controle, isso aqui é um controlador, um cálculo direto do sinal de erro numa malha de controle. Considerando que a tensão de referência para o fundo de escala analógico nessa aplicação é de 5 volts e que a função é usada conforme o trecho de código abaixo, então aqui eu apresento como é que eu chamei aquela função, int erro igual a sinal de erro de 255. Se o erro for maior que menos 5 ou menor do que 5, eu vou acionar a saída do LEDzinho lá do pino 13. Qual a opção que apresenta o valor analógico aproximado na entrada para fazer esse LED ligar? Bom, para que o LED ligue, significa que este erro aqui, que é retornado pelaquela função lá de cima, tem que ser maior do que menos 5 e menor do que 5. Como o erro é o sinal de referência, que é os 255 que foi passado como parâmetro, menos o valor lido da porta analógica, então o valor lido da porta analógica, para que o erro fique nesse intervalo entre menos 5 e mais 5, tem que ser maior do que 250 e menor do que 260. Ok? Ok? Bom, lembrando agora então que a porta analógica ela é uma porta de 10 bits, portanto, o valor lido dessa porta ele varia de 0 a 1023, sendo que o valor de 1023 vai ser lido no fundo de escala analógico, que é os 5 volts. Então, pegando a minha calculadora aqui, para que o valor lido seja próximo de 255, é regra de 3. 5 é 1023, x é 255, x é 255 vezes 5 dividido por 1023. Então, é algo próximo de 1,24. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, ainda mais que eu tenho uma tolerância de mais ou menos 4 digital. Então, a minha resposta correta é 1,25, que está suficientemente próximo dos 1,24 ali, que retornou exatamente erro zero. Certo? Questão 4, então. Construir uma rede de Arduinos usando I2C. Um dos Arduinos dessa rede tem, na função setup, essas duas linhas.
wire.begin25 e o wire.onReceive analisa a mensagem. O que fazem essas linhas? O begin, com o parâmetro 25, faz com que esta estação seja iniciada na rede no endereço 25. E o onReceive faz com que a função analisa a mensagem, que não está descrita aqui, mas que é uma função que faz parte desse código. A função analisa a mensagem será executada sempre que esta estação, sempre que esse Arduino receber uma mensagem no I2C. Então, para transmitir uma mensagem para esse Arduino, outro Arduino da rede deve chamar a função analisa mensagem. Não. Quem chama analisa mensagem é este Arduino quando ele recebe alguma coisa, e não o outro remoto. Para transmitir uma mensagem para esse Arduino, outro Arduino da rede deve chamar a função wire.write e analogval, 25. Não. Eu tenho que chamar a função write, mas o conteúdo que eu vou passar para essa função pode ser qualquer coisa. E, para que a mensagem seja para essa estação, ele precisa, antes de chamar o write, chamar o begin transmission, passando como parâmetro o endereço da estação, que é o 25, que é exatamente o que tem na linha abaixo. Então, para transmitir uma mensagem para esse Arduino, outro Arduino da rede tem que chamar a função begin transmission com o parâmetro 25 e logo depois chamar a função write. O Arduino com trecho de setup indicado no enunciado não pode receber somente enviar? Não. Ele tem um endereço definido, ele tem uma função para tratar o recebimento de mensagens, então ele realmente pode receber mensagens sem problema nenhum. Ok? Sim. Questão 5. Observe a linha de código apresentada abaixo que está sendo executada na configuração padrão do Arduino. Então, analog write, PWM pin, vírgula, analog read de analog pin dividido por 4. Então, eu tenho duas constantes definidas, um pino de PWM e um pino analógico. Eu pego o valor lido da porta analógica, divido por 4, e escrevo de volta nessa porta PWM. Na configuração padrão, lembrando, o PWM ele é 8 bits, de 0 a 255, a entrada analógica, o conversor AD, é 10 bits, de 0 a 1023. Então, quando eu divido o valor lido da porta analógica por 4, 1023 dividido por 4, eu chego nos 0,255. Então, eu, a grosso modo, estou reenquadrando o sinal lido para poder escrever de volta na saída. Conforme a premissa acima, indique a afirmativa correta. O sinal presente no pino do PWM vai ser aproximadamente igual ao sinal do pino analógico. Não. Por quê? Porque o sinal do pino analógico é um sinal analógico. Se eu tiver um valor de 2 volts no pino analógico, eu tenho um valor de 2 volts no pino analógico. No PWM, a minha média vai ser os 2 volts. Só que como ele é um PWM, ele é pulsado. Ele tem uma parte do trecho em nível baixo, uma parte do trecho em nível alto. Ele não repete o mesmo sinal. A média dos dois vai ficar igual, mas os sinais vão ser diferentes.
E as outras variações, então, pior ainda, né? Pelo menos nessa primeira afirmativa, a média dos dois sinais é igual. Quando eu divido o valor lido do pino analógico por 4, para dizer que o pino do PWM vai ser parecido com 1/4 do pino analógico, somente se tanto a saída PWM quanto a entrada analógica fossem da mesma escala. Não são. Um é 8 bits, o outro é 10 bits. Por isso que também não é a metade do sinal, também não é o dobro do sinal, então nenhuma das afirmações está correta. Ok? Questão 6, então, observe o trecho de código abaixo. Eu tenho uma função chamada valor recebido, que ela recebe como parâmetro um ponteiro para float, retorna uma booleana, ela tem diversas variáveis estáticas aqui, ela vai monitorar o valor da serial. Se eu recebi uma informação pela serial, eu vou converter essa informação para um caractere, vou analisar o caractere recebido. Se eu recebi um travessão, um hífen, um sinal de menos, e eu ainda não recebi nada, eu vou registrar que eu recebi um sinal. Se eu recebi um valor numérico de 0 a 9, eu vou atualizar esse valor numérico. Se eu receber um ponto ou uma vírgula, eu vou marcar que o meu número é real. Se o meu número é real, eu passo a atualizar também um contador decimal aqui, que ao invés de contar de 1 em 1, ele vai multiplicando de 10 em 10. E se não é um número, se não é o menos na primeira posição, e se não é a primeira vez que eu recebo um ponto ou uma vírgula, então, se eu recebi qualquer coisa, ele vai fechar o valor recebido e vai retornar o valor recebido. Ok. Dito isso, qual dos textos enviados pela função monitor serial não vai ser corretamente traduzido por essa função valor recebido? Menos 12,55 está coerente com o que eu estou esperando receber. Um sinal de menos no início, um ponto ou uma vírgula para marcar a minha posição decimal. Mais 4,30. Também está coerente, por mais que eu não esteja esperando receber o caractere mais, como eu não finalizo a recepção, se o meu contador é 0, se eu não estou esperando receber nada, e eu recebo algo, eu simplesmente ignoro, então ele vai ignorar esse primeiro mais e vai traduzir o 4,30 corretamente. Menos 0,01, beleza, funciona. 1004,3, com um ponto e uma vírgula. Esse aqui não vai funcionar, porque ele só espera ou o ponto ou a vírgula para identificar como um número real. No momento que ele receber o segundo, no momento que ele receber essa vírgula, ele vai retornar esse número como 1,004. Ok?
Professor, Oi. essa questão em particular, eu tentei fazer ela rodar no Tinkercad para poder ver isso, né? Tá. E não, particularmente não consegui fazer, que eu vi que ela não tinha né, o setup, né, o void loop ali. Tentei criar esse valor e eu não consegui, tá? Eu até marquei a resposta ali como se fosse o mais 4.30, porque eu Uhum. não enxerguei ele nas condições, né? Eu imaginei que 4.30 é diferente de mais 4.30 solto, né? Então, como eu não enxerguei isso e como eu não pude simular, eu fui nessa alternativa, né? Não sei se justifica a resposta, né? Mas eu acredito que 4.30 não é a mesma coisa que mais 4.30 dentro de uma conta, né? Não sei. Eu questiono um pouco essa tua afirmação, tá? Porque como operador unário, quando tu pensa o sinal na frente do número, isso daí é o que a gente chama de operador unário, tá? Mais 1, menos 1. Esse sinal é um operador unário que altera ou não o significado daquele valor 1. Entendi. O operador unário mais, ele não modifica o valor. Mais 1 é igual a 1. Mais 4 é igual a 4. Entendi. E por isso que eu até falei, o mais, ele não está sendo esperado receber aqui. Mas, como é na primeira posição, ele vai simplesmente ignorar e o mais 4.30 é igual ao 4.30. Então, o meu valor numérico, que é o que me interessa tratar aqui, ele acaba sendo o valor correto. Diferente dessa última questão. Aquela do mais 4.30, eu reconheço que ela pode gerar dúvida. Só que o 1.004,3, ele não poderia gerar dúvida, porque está na mesma linha de tratamento, receber o ponto ou receber a vírgula, e ele só reconhece quando ele ainda não recebeu nenhum dos dois. Então, quando tu coloca os dois na mesma linha, o segundo vai ser ignorado e ele vai finalizar o tratamento. Sim, é verdade. Aqui é verdade. Ok? Ok, então tá. Beleza, então. Na parte objetiva, a gente fecha aqui e agora a gente vai para a parte dissertativa. Construir 2 exemplos de programa. Eu fiz 3 modelos de prova, muito parecidos os 3. Provavelmente vocês já devem ter conversado entre vocês para avaliar essas diferenças, né? Mas eles eram muito parecidos entre si. Tá bom o tamanho da letra aqui ou é melhor que eu aumente um pouco? Assim ficou melhor. Tá. Primeira questão, então. Eu tenho um servomotor, ele vai ser acionado por meio de um driver controlado por uma saída PWM do Arduino. Nessa questão aqui, eu estou definindo que a velocidade do motor ela está desligada, ou seja, o motor está parado quando o PWM tem um nível 0, e ele está na velocidade máxima quando o PWM estiver com um ciclo de trabalho de 75%. Lembrando que, por padrão, o PWM opera em 8 bits, então 75% do meu valor máximo, 0,75 vezes 255, ele é aproximadamente 191 ou 192. Eu posso fazer a conta por aqui,
Então fica entre 191 e 192, qualquer um dos dois valores estaria correto. Eu quero ter uma entrada com pull-up interno, que quando essa entrada cair a nível baixo, eu começo a acelerar o meu motor devagar, aumentando 5% da velocidade, né? 0,05 vezes 255, né? Aumentando 5% da velocidade a cada segundo. O PWM ele recebe sempre um valor inteiro, então eu não vou escrever o 12,75 nele, eu vou escrever 12 ou 13, tanto faz. Mas eu posso ir somando num valor de resolução de ponto flutuante, para que eu não ocorra um erro incremental, né? Quando eu somar 4 vezes 12,75 é 51, 4 vezes 13 é 52, né? Então eu acabo tendo um erro incremental que eu posso não incorrer nele trabalhando com números reais. Você deve criar 2 versões desse programa. Primeira versão, uma rampa de aceleração em modo bloqueante. Ou seja, a função loop fica travada a partir do momento que eu li a leitura desse pino até que a velocidade atinja o valor máximo. Eu vou usar a função delay, então, para controlar esse intervalo de 1 segundo entre cada step de aceleração. E a segunda versão com uma lógica não bloqueante, tá? Então vamos para a primeira versão desse programa. Eu tenho aqui já pronta uma versão que faz mais do que está especificado aqui, porque ela já tem algumas flexibilizações para atender aos outros exercícios, né? Nos outros exercícios, eu trabalho com variações no tempo de cada step, na tensão inicial e na tensão final, que representam motor parado e motor acelerado, ou partindo do motor ligado para fazer uma curva de frenagem ao invés de uma curva de aceleração. Então muda alguns conceitos de valor inicial e valor final, step, tempo, mas a estrutura lógica do programa é muito parecida nos 3 casos. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da fonte. Tá bom assim ou aumento mais? Por mim tá bom. Ok. Então vocês observem que eu fiz todas as minhas identificações por define, até para poder trocar de um programa para outro de forma um pouco mais fácil. Depois, no final, eu acabei me arrependendo disso, mas aí eu já tinha começado dessa forma, então vai ficar assim. Eu estou usando um Arduino Mega, então eu usei como meu pino PWM o pino 13, e aí eu já consigo visualizar direto ali no LED o efeito de aceleração e frenagem. Meu valor inicial, partindo de 0 a 192, com um incremento de 12,75 a cada 1000 milissegundos, que é o meu tempo de passo. Criei algumas variáveis globais, só porque eu inicializei elas no setup,
e atuei nelas dentro do loop, então elas não podem ser variáveis locais por conta disso. Tá? E criei dentro do meu setup a configuração do meu pino de start como um input pull-up, conforme a especificação do problema, tá? E inicializando a minha saída PWM na minha velocidade inicial do motor, que é 0, porque o meu motor começa desligado. Tá? Bom, dentro do loop, então, o que eu vou fazer? Se o meu pino de start cair a nível baixo e o meu motor realmente estiver desligado, que é a minha condição inicial, aqui tem alguns testes que podem ser ignorados, que eles foram feitos só para manter a flexibilidade e das trocas, né? Mas, fundamentalmente, eu vou criar um laço, que é esse laço while aqui, que vai permanecer aqui dentro enquanto a minha velocidade do motor, que começou em 0, lá no meu valor inicial, for menor do que a minha velocidade final. E a cada iteração do laço, eu vou adicionando o meu passo, eu vou adicionando o meu incremento de velocidade, tá? Testando para garantir que essa velocidade nunca vai extrapolar os 255, porque aqui tem de novo, eu não fiz limitado a especificação do problema, eu fiz essa solução já um pouco mais genérica, né? E se o meu valor final fosse o próprio 255, o meu incremento poderia, num determinado ponto, pular para 256. Se eu escrevo o valor 256 numa saída PWM configurada em 8 bits, a saída PWM zera. Então eu estava lá acelerando e, de repente, ao invés de parar na velocidade máxima, eu caí a 0 de soco. Isso não é bom, não é isso que eu quero, então eu garanto que ele não vai ultrapassar o limite do 255, que é o meu limite de saída do PWM. Tá? E esse laço, então, com a função delay, para esperar 1 segundo entre cada iteração. 1 segundo, ou 600 mili, ou 2 segundos. Então, eu consigo, com poucos ajustes, apenas trocando esses valores de setup aqui, ter um programa que atende a todas as especificações. Não é isso que eu esperava que vocês fizessem, né? Porque eu espero que vocês tenham feito um programa limitado à especificação de vocês. E o que seria bem mais simples do que esse, inclusive. Mas a ideia aqui já é mostrar um pouco de configuração flexível, de programação. Isso, exatamente. O problema de vocês seria bem mais simples do que esse que eu estou apresentando aqui. E aqui, inclusive, como eu já fiz com essa flexibilidade, o valor final pode ser menor do que o inicial, então, nesse caso, ao invés de eu aumentar a velocidade até atingir o valor final, eu tenho que ir diminuindo a velocidade até ela cair abaixo do meu valor final, né? Cuidando para ela não cair abaixo de 0, para não incorrer naquele mesmo problema que eu já citei no caso do limite do 255, tá? Ou partindo do motor ligado, né, fazer o caminho inverso e fazer a frenagem. Então eu já tenho todas as 4 lógicas aqui, por mais que eu só tenha 3 lógicas pedidas para vocês, né?
eu já tenho todas as 4 aqui, eu posso inclusive rodar esse programa dando um pulso para ele acelerar. Quando ele atinge a velocidade máxima, eu dou um novo pulso no mesmo pino para fazer ele frear e fico alternando isso. Ok? Bom, só que essa estrutura aqui, ela é uma estrutura bloqueante. Vocês observem que eu entro nesse laço aqui e vou ficar 15 segundos parado aqui dentro até completar os 15 passos de 1 segundo cada um. Então não é uma estrutura muito agradável, muito flexível, muito genérica. Se eu quiser que o meu programa faça mais alguma coisa, além do que só esse controle de acelerar e frear, né? Digamos que isso aqui fosse parte de um algoritmo de controle de um carrinho, né? E que além dele estar acelerando e freando, ele também tinha que ficar monitorando se não tem um obstáculo na frente, se não tem um alarme de bateria baixa, coisas que dentro dessa estrutura de laço eu não posso ficar monitorando enquanto eu estou no laço de aceleração. Eu posso controlar se eu não tenho obstáculo na frente a partir do momento que eu entrei na velocidade regime. Enquanto eu estou acelerando, eu não monitoro nada. Deixa ele acelerar, se alguém se meter na frente, atropela. É mais ou menos isso que iria acontecer. Ok? Então, para evitar esse cenário, eu perguntei, ok, ninguém me respondeu. Vocês sabem que eu sou meio... o meu histórico aqui de internet caindo me deixa meio receoso às vezes, né? Ô, professor, hoje a internet está bem boa, tá? Não está dando delay nenhum, pelo menos para mim. É mais que eu não estou respondendo, que eu estou tentando processar junto aqui no programa. Beleza, beleza. Não, mais cedo eu estava com ela bem ruim aqui, mas agora realmente ela parece estar indo bem. Bom, então eu tenho o segundo cenário. O segundo cenário, aí aqui eu já fiz ele mais focado na minha primeira situação, por mais que eu tenha mantido um pouco da estrutura parametrizada, eu já não me preocupei em deixar ele configurado para todas as variações. Então eu tenho que fazer adaptações nesse programa para sair do cenário da prova A e ir para o cenário da prova B, né? Mas então aqui focado no cenário da prova A e trabalhando com um cenário não bloqueante. Então, cenário não bloqueante, eu vou usar a função milis e vou fazer o meu controle de tempo. Se o tempo estourou o meu tempo de passo, eu vou fazer a aceleração. Se o tempo não estourou o controle de passo, eu vou fazer outra coisa. E aqui começa a fazer mais sentido as minhas duas flags, né, variáveis booleanas aqui, que vão marcar só verdadeiro ou falso, indicando se o motor está desligado ou não, e se o motor está ligado na velocidade máxima ou não. Então eu começo o meu programa com o motor desligado, com a velocidade do motor no valor parado dele, que é 0, com o PWM atualizado para esse valor de 0 e com o meu pino de start configurado. E dentro do loop, o que eu vou fazer?
Eu vou pular essa parte inicial, eu vou começar explicando a parte de baixo, depois eu volto para cima. Sim, no final da aula eu vou publicar todos esses programas. Então, o que eu estou monitorando aqui embaixo? Se eu tenho um pulso em nível baixo do meu pino de start e o meu motor está desligado, então eu digo que o meu motor não está mais desligado, eu tiro ele do estado desligado, mas não coloco ele no estado ligado ainda, ele vai estar no estado em aceleração. Eu defino que o meu valor de aceleração é o meu incremento especificado lá em cima. Eu defino que a minha velocidade final é o meu valor especificado para ligado e registro o horário em que eu anotei isso, para que eu comece a controlar o espaço de tempo de segundo em segundo. Aqui embaixo eu tenho uma outra estrutura que replica isso, que não está na especificação de vocês, que ela já está feita além da especificação de vocês, que é se o meu motor está ligado e eu tenho um start, então eu aviso que eu vou desligar ele, mas eu não seto ele ainda para desligado. Defino que a minha aceleração é menos o incremento, uma aceleração negativa para que eu faça a frenagem, e que a minha velocidade final é o meu valor de parado. E marco o meu timestamp. Timestamp, aceleração e velocidade final, nesse exemplo aqui são estáticas dentro do loop. Começa todo mundo com o valor 0. E eu tenho uma condição de teste para essas duas flags. O que acontece? Quando o motor está parado, eu defino que ele está na condição desligado igual a true, ligado igual a false. Quando ele está na velocidade máxima, eu defino ligado igual a true e desligado igual a false. Quando ele está no meio do caminho, seja acelerando ou seja freando, eu coloco essas duas flags em falso. E se essas duas flags estão em falso, eu passo a monitorar o meu intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo ultrapassar o meu passo, eu atuo na minha velocidade, somando o meu valor de aceleração. Como essa aceleração pode ser negativa, isso tanto pode gerar uma aceleração quanto uma freagem. Ponho os meus limites de 255 e 0 em função dos limites do PWM, para evitar que ele saia da sequência normal. E testo se eu tenho uma aceleração positiva, é porque a velocidade do motor está subindo. No momento que ela for maior ou igual à minha velocidade final, é porque está na hora de parar de acelerar, porque o motor está ligado. Se a aceleração é negativa, é porque a velocidade do motor está diminuindo. Quando a velocidade do motor for menor ou igual à velocidade final, é porque o motor está parado, o motor está desligado. A cada iteração dessa, eu atualizo o meu timestamp, o momento em que essa leitura foi feita, e atualizo o meu valor analógico. Ok?
Ok. Né? Nesse programa aqui, inclusive, eu poderia fazer uma pequena variação nele, né? Porque como no momento em que eu faço a leitura do start, eu não começo a acelerar, eu só marco o horário para começar a acelerar daqui a 1 segundo, né? Eu já poderia fazer ele começar a acelerar mais rápido se eu marcasse nesse momento com um defasamento de tempo para que logo, provavelmente no próximo loop aqui, ele já seja maior do que o meu tempo passo e ele já comece a acelerar instantaneamente no momento em que eu der o comando. Ok? Bom, nesse caso aqui, para sair de uma versão e ir para uma das outras versões, não é só trocar os valores de início aqui e a minha condição inicial. Né? Eu também vou precisar inverter algumas questões nessas lógicas, né? Porque no exercício, por exemplo, se o enunciado diz que o motor está parado, né? Cadê? O motor está parado com o PWM em nível alto. Ele está parado em 255 e ele tem a velocidade máxima em 25% de ciclo de trabalho. Tá? Então, isso vai inverter totalmente a minha lógica. Tá? Ele vai, se a aceleração é positiva, é porque ele está freando, né? E, portanto, aqui vai ser motor desligado igual a true. Se a aceleração for negativa, é porque ele está acelerando, então aqui vai ser motor ligado igual a true. Muda um pouco a lógica para poder encaixar de um cenário para o outro, mas a estrutura de programa é muito parecida e ele se adapta bem e se adapta fácil para qualquer uma dessas situações. Ok, até aqui, vamos para o último cenário, vamos para o último programa. Então, vamos olhar no enunciado ali de novo. Né? Eu vou começar de novo pelo modelo A de prova. Eu vou criar um sistema de automação residencial usando 3 Arduinos. Tá? Seria interessante, eu até esqueci de fazer isso. A gente pode fazer meio rápido aqui. Tá? Para entender melhor essa descrição, esse cenário. Eu tenho uma especificação de um sistema com 3 Arduinos, que eles vão ser montados em rede. Um desses Arduinos vai ser responsável. Então, um Arduino vai ser responsável pela leitura de entradas digitais, um Arduino vai ser responsável pela leitura de entradas analógicas e um Arduino vai ser responsável pelo acionamento do alarme. Tá? Então, imaginem vocês que nós temos uma operação em que
Um Arduino é o meu cão de guarda, que ele vai estar recebendo mensagens dos outros dois. Um Arduino está lendo 3 entradas digitais. Um Arduino está lendo 2 entradas analógicas. Tá? E um Arduino tem aqui simplesmente o meu alarme que vai estar sendo controlado por ele. Tá? Esse é o meu cenário. Cada prova especificava uma dessas 3 partes. Tá? Então, eu não precisava criar o cenário completo. Era bom que eu entendesse mais ou menos o que estava acontecendo, mas a partir de um enunciado já dava para ter a noção do que se esperava ali. Tá? Então eu vou reler o meu primeiro enunciado para a gente entender o que está sendo especificado ali. Eu tenho um sistema construído usando esses 3 Arduinos conectados por meio de uma rede 2C. Né? Então, como é uma rede 2C, né? Então isso muda um pouquinho o meu desenho, porque na verdade na rede 2C significa que tudo isso aqui é uma coisa só, é um barramento único. Então, as mensagens que esse aqui envia, elas podem ser recebidas aqui em cima. As que esse aqui envia, elas podem ser recebidas lá. A que esse enviou para esse pode ser recebida aqui embaixo também. A gente tem que ter alguns controles nessa troca de mensagem para garantir que está sendo enviado e recebido pela estação correta. Né? Um desses Arduinos faz o papel de cão de guarda. Né? Então o cão de guarda é, dentro desse cenário, esse daqui de cima é o que recebe as mensagens das 2 estações. Tá? E esse cão de guarda vai acionar o meu alarme se ele deixar de receber mensagens de qualquer uma das outras 2 estações por mais de 30 segundos. Então eu preciso ficar controlando se ele está recebendo mensagens da estação que controla alguma coisa aqui, que aqui eu não sei o que é, tá? E que não me interessa. Se ele recebeu mensagens dessa estação 1, ele está ok. Se ele recebeu mensagem da estação 2, ele está ok. Se um desses dois parar de enviar por mais de 30 segundos, eu aciono o alarme. E ele só vai desligar esse alarme se as 2 voltarem a se comunicar. O que mais que ele precisa fazer? Implemente uma proposta de solução, considerando que o alarme vai ser acionado por meio de uma saída digital em nível alto. O alarme vai ser desligado se as mensagens voltarem a ser recebidas das 2 estações remotas.
primeiro caractere da mensagem identifica a estação, o conteúdo da mensagem pode ser qualquer coisa, eu não estou preocupado com isso. E o Arduino, esse aqui, cão de guarda, ele tem que responder com um eco da mensagem recebida para confirmar o recebimento por parte da estação remota. Então isso é tudo que eu tenho de especificação, é tudo que eu preciso implementar. Então eu vou partir para o meu código aqui e vou fazer a implementação necessária. Eu vou especificar que esse Arduino é a minha estação 10, tá? Então, vindo no meu desenho aqui, né, esse aqui vai ser a estação 10. Vou botar uma fonte maior. Esse aqui vai ser a estação 11. Esse aqui vai ser a estação 12. Eu vou criar um vetor de 2 posições, que é uma variável global, porque ela está sendo inicializada no setup já e está sendo atualizada pela minha função de tratamento de recepção, a receive event, e dentro do loop. Então é uma variável que precisa ser compartilhada por todas as funções desse programa, portanto ela é uma variável global, né? E eu criei ela como um vetor para facilitar essa indexação de qual é a estação que está sendo, que está enviando, que está recebendo, e qual é o horário que cada estação enviou ou recebeu. Tá? Inicializei o meu pino 13 como a minha saída digital que vai acionar o alarme. Esse pino ele inicia em nível baixo, porque o alarme começa desligado. Configurei a minha interface 2C usando a biblioteca Wire e configurei o horário inicial de operação como a última vez em que as minhas estações estavam comunicando. Tá? Dentro da função loop, deixa eu olhar para ela primeiro, eu simplesmente verifico qual é o meu horário atual, também usando a função milis. Se o horário atual estiver mais de 30 segundos à frente do recebimento de mensagens da estação 0, ou mais de 30 segundos à frente do recebimento de mensagens da estação 1, significa que a uma das 2 estações parou de mandar mensagens por mais de 30 segundos e, portanto, eu preciso ligar meu alarme. E eu só vou desligar ele se as 2 estações estiverem abaixo de 30 segundos desde a última recepção. E onde é que eu estou setando esses valores aqui de recepção? Eu estou setando esses valores de recepção dentro da minha função de recebimento de mensagens. Até aqui tudo ok? Então, na função que recebe as mensagens, eu vou pegar o conteúdo recebido, vou armazenar dentro de um buffer local aqui, para poder reenviar ele, né? Lembrem-se que eu vou enviar um eco, mas eu só vou enviar esse eco se o primeiro byte, na mensagem da posição 0, primeiro byte recebido for 1 ou 2. 1
indicando que eu recebi mensagem da estação 11, e aí eu vou devolver essa mensagem para a estação 11, 10, mais mensagem menos 0, faz essa tradução. Tá? Então, se for para a estação 11 ou se for para a estação 12. Estações 1 e 2 são as duas estações que eu tenho, e cada uma delas sendo armazenada dentro desse vetor por meio desse índice, que no momento que eu subtrair 11 do endereço da estação, eu consigo reduzir o 11 e 12 para ser 0 ou 1, que é o índice do vetor. Então, se eu recebi uma mensagem da estação 11, eu armazeno nesse vetor, na posição 0, o meu horário local. Se eu recebi da estação 12, eu armazeno nesse vetor, na posição 1, o horário de recepção. E devolvo para a estação a mesma mensagem que eu recebi, com a quantidade de bytes que eu recebi. Tá? Então, aqui eu faço o envio do eco. Ok? Bom, como é que ficam agora as outras estações? Elas vão ficar com uma estrutura muito semelhante. Tá? Elas vão precisar ter uma inicialização parecida com essa, só que com outro endereço de estação, não é mais a 10, vai ser a 11 ou a 12. Não vai ter a inicialização de um pino de saída, porque eu não tenho alarme nas outras estações. Numa dessas estações, numa dessas especificações, eu tenho 3 chaves fim de curso, então são 3 sensores digitais, são 3 pinos digitais que eu tenho que ler. A cada, acho que tem uma especificação de tempo aqui, a cada 1 segundo eu leio esse pino. Se todas as 3 pinos estiverem fechados, eu aviso que está tudo ok. Se uma dessas chaves estiver aberta, eu paro de mandar mensagens. Se eu não receber eco, eu paro de mandar mensagem. Então eu preciso ter uma estrutura semelhante àquela para pegar a mensagem e ver se a mensagem que eu recebi é a mesma que eu enviei. E o terceiro aqui também, algo muito semelhante, só que aí eu tenho duas entradas analógicas, a leitura a cada 5 segundos. Se o valor lido é menor do que 64, né, 1/4 do meu fundo de escala, 64 não, se é menor do que 256, né, a entrada analógica 10 bits, o fundo de escala é 1023, então se o valor lido é menor do que 254, nos 256 nos 2 sensores, está tudo ok. Se o valor for acima de 256 em qualquer um dos dois, porque alguma coisa está errada, para de mandar mensagem e deixa o cão de guarda lá gerar o alarme. Então, o conceito é mais ou menos esse, a estrutura dos programas é muito parecida. Né? Na sequência agora, eu vou postar lá no aula esse vídeo, eu vou postar esses arquivos que eu já tenho, e depois eu posto dessas outras 2 provas, esses outros 2 modelos que compõem a minha rede. Ok?
Bom, lembrando então aquilo que eu tinha comentado no início da aula, eu preciso da confirmação de vocês, daqueles alunos que precisam da aula presencial para a conclusão do projeto, para que eu possa encaminhar isso para a coordenação e indicando, inclusive, que tipo de material que vocês precisam lá na UBRA do laboratório para fazer os testes que vocês pretendem. Né? Eu vou marcar para 19h30 a aula presencial lá na UBRA. Aqueles alunos, aqueles grupos existe a possibilidade de reprovar por falta. Se tu tá acessando o aula, não. Se tu não acessou o aula, não registrou, não fez nenhuma atividade, sim, aí vai reprovar por falta. Mas para quem está acessando os arquivos do aula lá, registrando nos questionários, não vai reprovar por falta. E para essa presencial, como eu falei, os alunos que não precisarem, aqueles grupos que não precisarem, atividades já fechadas já estão fechadas. Né? Aí a gente vai ter que avaliar se precisa disso ou não, tá? Até porque existe um controle que é feito pelo suporte da plataforma aula lá, e que é alguma coisa que eu ainda não sei direito como é que funciona. Eu fiz o meu controle por fora, usando as atividades ali, até não criei atividades em todas as aulas, às vezes, na maioria delas sim, e aí eu vou ter alguma flexibilidade na hora de passar limpo os controles de presença. Mas que eu estava falando, aqueles alunos que precisam da atividade presencial para finalizar o projeto, precisam me sinalizar isso, precisam confirmar isso, para que eu possa encaminhar para a coordenação o planejamento, e vamos aguardar para que a gente tenha autorização de ir para a UBRA na semana que vem, de 19h30 até 21h30, a princípio. Né? Então a ideia seria essa. Acredito que a gente possa ter um máximo de 15 alunos, mas acho até que não são tantos os alunos que têm esse interesse, que têm essa necessidade, não são tantos grupos assim, tá? Mas aí eu preciso realmente que vocês me confirmem de novo o andamento do projeto e a visão de vocês com relação a isso, né? Para aqueles grupos que não precisam, a gente segue de forma remota, tirando dúvidas, e eu vou estar à disposição para isso, só não quando eu estiver presencial lá na UBRA, né? Ô Márcio, até quando tem que te dar esse retorno? O mais cedo possível. Eu quero encaminhar essa confirmação para a coordenação no máximo quarta-feira, já com esse planejamento certo, para poder garantir essa atividade semana que vem, né? Beleza.
O professor, a prova de G2 vai ser estilo essa da avaliação não chama-se mais G2, né? da P2, É que eu ainda então, estou fazendo disciplinas, eu tenho 2 disciplinas aí, que é um G1, G2, então confunde tudo aí. Sim, para essa modalidade nova aí de avaliação, então, a gente teve a P1, a P2 e a S, que é a que falta. A AS é 60% da média está na AS, e eu não me lembro se 50% da AS é o projeto, ou se o projeto é mais do que 50% da AS. Tá? Na minha situação, o projeto podia ser 90% da AS. A parte de prova, ela deve ser parecida com o que foi essa agora, tá? Talvez com um peso menor de programação, né? Dado que vocês têm um peso de programação em cima dos projetos, né? Então, dentro da AS agora, a tendência é que a prova seja mais no estilo das questões objetivas essas, do que um programa para ser desenvolvido. Professor? Oi. Eu já fiz uma outra disciplina, já no segundo novo aí, já, de 2 créditos, que tinha a S, né, já, né? Isso. E o professor fez o trabalho valendo 4 e a prova objetiva valendo 2, né? Ela tem que contabilizar 6 a S, né? Isso, é 6. Então, 6, né? Então, daqui a pouco, acho que é possível, né? Se outro professor fez, né? E também eu acho, talvez, como os projetos todos vão envolver programação, né? Eu não sei se é interessante a S também ter programação, né? Prova dissertativa, né? Tem que fazer mais um outro programa ainda, né? Não, exatamente, a ideia é essa, tá? Na AS ela vai ser só questões objetivas, aí pega o conteúdo do semestre inteiro, né? Então nessa última prova agora eu foquei mais nessa segunda parte da disciplina. Para a S volta a pegar o conteúdo inteiro, na F também vai pegar o conteúdo inteiro, e a F vai ter um programa para ser feito e mais questões objetivas, né? Para quem ficar para a F, né, que eu espero que não sejam muitos, vamos lá, né? Eu tenho uma boa confiança em vocês aí agora nessa reta final, né? Professor, outra pergunta, como é que tu pretende avaliar esses programas agora ali? Porque com certeza sempre vai ter, eu digo por mim, né? Não sei se, acho que não vai estar muito certo, assim. O objetivo entendi, eu acho que como um todo até consegui funcionar, mas alguns detalhes ali não ficaram bem claros e não ficaram bem certos, né? Tipo, vai ser que nem circuitos também. Vai indo por partes, assim, vai vendo um objetivo. Avaliando por parte, cada pedacinho, cada ponto e vírgula do código conta, né? A ideia é exatamente essa. Entendi. Tá bom? Tá ok, então? Ok. Então, da minha parte era isso.